Menino de 9 anos foge de consultas, mas o que o médico revela vai te deixar surpreso. Lucas corria, o vento batia em seu rosto e sua cabeça estava cheia de pensamentos confusos. A clínica, aquela construção branca e sem graça, parecia se afastar a cada passo. Ele já tinha planejado tudo. Se alguém tentasse pará-lo, ele apenas diria que precisava ir ao banheiro e nunca mais voltaria. O coração dele palpitava como um tambor. E ele se perguntava se algum dia conseguiria entender o que o aprisionava naquela cidade onde médicos eram como monstros. Ameaças escondidas atrás de jalecos brancos. Se eu não for, nada vai mudar, pensava enquanto desviava de pessoas apressadas nas ruas. Mas a verdade era que ele tinha medo. Medo de ser. Disto, de se expor a algo que talvez não pudesse suportar. O temor vinha de um segredo que sua mãe, Ana, sempre tentava esconder. Algo que pairava na família como uma sombra, preenchendo os espaços vazios com sussurros e olhares furtivos. Ana, uma enfermeira otimista, sempre sonhara em ver seu filho saudável. Porém, seus últimos olhares aflitos sobre Lucas a deixavam preocupada. A cada dia, ele parecia mais magro e distante. Era como se ele estivesse fugindo, não só dos médicos, mas também dela. Naquela manhã, ela decidiu que era hora de agir. O Dr. Mendes seria a última esperança. Conhecido por sua abordagem incomum, o médico não se limitava a receita e procedimentos. Ele investigava, perguntava, olhava nos olhos com uma intensidade que poderia fazer qualquer um se despir de suas defesas. Quando chegaram à clínica, o líquido gelado percorreu a espinha de Lucas. Ele se lembrou do que ouvira de outras crianças. Histórias sobre o Dr. Mendes que pareciam saídas de contos de terror. Ele queria gritar, mas suas cordas vocais pareciam presas. Então, num impulso, deu meia volta e correu. As mãos dele tremiam e a respiração ficou ofegante ao sentir os olhares da multidão. Os ecos de passos atrás dele se misturavam aos sons da cidade. Mas Lucas não queria olhar para trás. Ele precisava se afastar. A necessidade de escapar superava tudo. Porém, o que ele não sabia era que essa fuga o estava levando a um destino inesperado. O Dr. Mendes conhecia os segredos da cidade e também os de Lucas. Durante a consulta, o médico não apenas revelaria que Lucas tinha uma condição rara, mas também que essa condição estava ligada a um passado familiar esquecido, um legado de dor e mistérios. Tudo isso pulsava à espera dele, como um relógio que só ele poderia desvendar. Enquanto corria, Lucas sentia que essa busca por respostas poderia finalmente trazer à tona o que tanto temia. O medo do desconhecido misturava-se à esperança de que, ao encarar seu passado e a nova realidade, ele poderia descobrir a força que nunca soube que tinha. Mas até lá, o dilema era insuportável. Teria ele coragem de enfrentar seus medos e proteger a única pessoa que lhe era querida? A resposta crescerá dentro dele, assim como o segredo guardado com afinco. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas corria, seu coração acelerado e os pés quase não tocando o chão, uma sensação de desespero tomava conta dele. Ele precisava se afastar, mas algo dentro dele também grunhia por respostas. O que ele não sabia era que o destino o guiava, e era implacável. Ele virou em uma esquina e se viu em um beco estreito, coberto de sombras. O barulho da cidade ficou distante. Seria este o lugar perfeito para se esconder? Os olhares apressados agora pareciam pertencer a uma realidade paralela. Então, de repente, ele ouviu risadas. Risas que o tiraram do seu transe. Ao se aproximar, Lucas reconheceu o grupo de meninos da sua escola. Eles estavam reunidos em torno de algo, e a curiosidade o levou a espiar. No centro do circo de crianças, uma menina pequena com um casaco brilhante estava mostrando algo incrivelmente colorido. "Olha, é uma Fernanda!" gritou uma das crianças, apontando para uma jarra de vidro cheia de pequenos peixes d'água e pedras brilhantes. Momentaneamente, a tensão e o medo de Lucas se dissiparem. Mas a atenção rapidamente se virou para ele. "Olha quem tá fugindo dos médicos!" zombou um garoto. A provocação atingiu Lucas como uma faca. Ele sentiu o calor subir pelo rosto. Como eles podiam saber? Ele queria se afastar, mas antes que pudesse sair, a menina da jarra o chamou. "Ei, você não quer ver? É tão legal!" Ela sorriu. Um sorriso genuíno que fez Lucas hesitar. Ele deu um passo em direção a eles, mas logo recuou, o medo o dominando novamente. Nesse momento, o eco de uma sirene cortou o ar. Todo o grupo parou. A sirene se tornou um rugido ameaçador, e uma van da polícia surgiu no final do beco. Lucas ficou paralisado. Estava prestes a fugir novamente, quando as portas da van se abriram e 2 policiais saíram, sombrios como nuvens de tempestade. "Estamos procurando por uma criança desaparecida", disse um dos policiais, sua voz firme e alta. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele virou-se, pronto para correr, mas as palavras do policial o prenderam no lugar. Uma criança com o nome de Lucas. "É você?" O silêncio dominou o beco. Os meninos se dispersaram, medo em seus rostos. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. O que estava acontecendo? Desaparecido? Ele mal teve tempo de processar isso quando a porta da van se abriu novamente e uma mulher emergiu. Era seu pai. A mesma figura que Lucas não via há anos. O rosto dele estava desgastado e a expressão era de alguém que havia passado por uma longa batalha. Mas o que mais chocou Lucas foi o olhar de alívio intenso que o homem teve ao vê-lo. "Lucas, por favor, venha até mim." A voz dele tremia. Eu sei tudo. Você precisa saber a verdade." Não havia tempo, nem palavras suaves. Apenas um clamor por conexão e compreensão. Mas qual verdade? O que realmente havia acontecido com ele? Lucas sentiu seu coração parar. O que ele sabia sobre seu pai? O que ele sempre tinha imaginado? Agora, tudo parecia uma grande mentira. Enquanto as perguntas se acumulavam em sua mente, uma ideia aterrorizante começou a se formar. Se seus medos, suas dores, fossem apenas uma fração do que estava por vir. Ele olhou nos olhos do homem e percebeu que a fuga estava apenas começando.
Você não sabe o que está em jogo, seu pai disse, e a urgência nas palavras fez Lucas hesitar. Poderia essa verdade realmente mudar tudo? Poderia ela ser a chave não apenas para sua saúde, mas para todo o seu passado? A angústia crescia e as sombras da verdade pairavam, esperando o momento certo para se revelar. Lucas estava paralisado. O olhar aflito do pai era um misto de dor e desespero, como se seu próprio coração estivesse desmoronando para se juntar ao dele. Eu sei tudo. Você precisa saber a verdade, repetiu o homem, quase desesperado. As palavras dele ecoavam no beco e pareciam vibrar ao redor de Lucas. Mas, em vez de sentir conforto, uma onda de confusão tomou conta dele. Lucas, por favor! A voz dele quase falhou e Lucas sentiu que o tempo se arrastava. As ruas ao redor começaram a se fechar, como se o beco restringisse o ar ao seu redor. Algo estava prestes a acontecer. Nesse momento, uma figura apareceu do nada, correndo. Era uma mulher com um vestido branco manchado de tinta, seus olhos exaustos brilhando com uma mistura de determinação e pavor. Lucas mal a reconheceu. Era uma enfermeira do hospital. Sua mãe sempre falava dela, a doutora Patrícia. Ela vinha direto em sua direção e, de repente, tudo começou a dar errado. Lucas! Ela gritou. E, nesse instante, os policiais se viraram. A tensão no ar carregava uma eletricidade estranha. O que estava acontecendo? A sirene mais uma vez cortou o silêncio e a mulher gritou: "Ele não pode ir com vocês!" O pai de Lucas a observava, o pânico transformando seu rosto. "Patrícia, o que você está fazendo?" As palavras dele saíram entre dentes cerrados. Uma súbita raiva surgiu de sua expressão. A enfermeira disparou: "A verdade vai machucar mais do que você imagina. Ele precisa da sua proteção, não da sua sanção." Lucas olhou para a doutora Patrícia. O que ela queria dizer? Por que seu pai parecia tão aterrorizado? As sombras do beco pareciam se aproximar mais, envolvendo tudo em mistério. Ele queria perguntar, focar no rosto da mulher e entender. "Pai!" A palavra escapou de seus lábios, mas o homem parecia perdido em outra dimensão, seu olhar fixo na enfermeira. Foi nesse momento que ele viu algo mudar. As expressões de ambos se transformaram. Um ancestral reconhecimento, como se eles compartilhassem um segredo obscuro que Lucas não conseguia compreender. Ela virou-se para ele, com uma sinceridade que rasgou sua inocência. "Lucas, a condição que você tem é hereditária. A sua mãe nunca soube, e seu pai também." E enquanto as palavras dela pareciam se arrastar, os olhos do pai mudaram, um desespero se instalando. "Eu não queria, Lucas. Não queria." A súplica dele era quase palpável. "Eu não queria que você soubesse isso assim. Não sou eu quem precisa saber. É você." A voz de Lucas subiu e o clima mudou drasticamente. "Você está escondendo algo. Diga logo a verdade." E então, num movimento brusco, a enfermeira começou a falar. "Lucas, existe um legado que envolve sua família. O que você tem está ligado a uma história antiga. Algo que pode causar muito sofrimento a você e a todos que ama." Antes que pudesse processar, um estrondo cortou o ar. Era o som de algo pesado batendo no chão e todas as cabeças se voltaram para ver uma segunda van, negra e imponente, aproximando-se. As portas se abriram e duas figuras mascaradas saltaram, equipadas com armas que brilhavam sob a luz do entardecer.
O beco se transformou em um caos instantâneo de gritos e movimentos abruptos. Pegue a criança! Um dos homens gritou. Lucas sentiu seu corpo ser puxado quase como se o tempo tivesse desacelerado. Seu pai, ainda em choque, lutava para se mover. Lucas, não, saia daqui! Ele berrou, mas o grito era perdido no tumulto crescente. Lucas olhou para a enfermeira, que agora também estava tensa. Seus olhos quase aflitos por trás da máscara de determinação. Vamos, ele precisa saber a verdade, mas não agora. Mas as palavras soaram distantes, enquanto ele sentia a pressão aumentar ao seu redor. O mundo estava girando e ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais terrível do que qualquer fuga que pudesse imaginar. O que está acontecendo? Lucas gritou, mas a resposta nunca chegou. Tudo se tornou um borrão. E enquanto os homens se aproximavam, uma certeza se formou em sua mente. A busca por respostas estava apenas começando, e seus medos agora eram mais do que apenas ecos do passado. Eles tinham se tornado a realidade que ele estava prestes a enfrentar. E quando a escuridão engoliu o beco, ele soube que nada seria como antes. Lucas estava paralisado. O olhar aflito do pai era um misto de dor e desespero, como se seu próprio coração estivesse desmoronando junto ao dele. Eu sei tudo. Você precisa saber a verdade, repetiu o homem, quase desesperado. As palavras ecoavam no beco, mas em vez de conforto, uma onda de confusão tomou conta dele. Lucas, por favor! A voz dele quase falhou e o tempo parecia arrastar-se. As ruas ao redor começaram a se fechar, como se o beco restringisse o ar ao seu redor. Algo grande estava prestes a acontecer. Então, uma figura emergiu do caos, correndo em direção a eles. Era uma mulher com um vestido branco salpicado de tinta. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de determinação e terror. Era a doutora Patrícia, a enfermeira que sua mãe sempre mencionava. Ela chegou, suada e ofegante, e gritou: Lucas, nem vá com eles. O pânico da enfermeira fazia tudo parecer mais urgente. Os policiais se viraram. A tensão no ar era palpável. O que estava acontecendo? Ele não pode ir com vocês! Gritou. O pai de Lucas a observava, o pânico transformando seu rosto. Patrícia, o que você está fazendo? As palavras dele saíram entre dentes cerrados, raiva começando a surgir. A enfermeira disparou. A verdade pode machucar mais do que você imagina. Ele precisa de proteção, não de sanção. Lucas olhou para a enfermeira, desejando entender, mas a correria se intensificava. Ele olhou para seu pai e viu o desespero em seu olhar. O que você esconde de mim, pai? A frase escapou de seus lábios e o homem parecia perdido, seu olhar fixo na enfermeira. Lucas, a condição que você tem é hereditária. As palavras da doutora Patrícia ecoaram e Lucas sentiu o nó na garganta. A sua mãe nunca soube e seu pai também não. Um estrondo cortou o ar, fazendo todos se virarem ao mesmo tempo. Uma voz negra e imponente surgiu. As portas se abriram e duas figuras mascaradas saltarem, armas reluzindo. Sob a luz do entardecer, o beco transformou-se em caos. Captura a criança! Gritou um dos homens. O coração de Lucas disparou. Pai, o que está acontecendo? Ele queria correr, mas as sombras se aproximavam, pressionando-o. Vá, Lucas! Saia daqui! O grito de seu pai cortou o silêncio, mas a doutora Patrícia estava na frente dele, determinada. Não! Ele precisa saber a verdade, mas não agora! Os homens mascarados se aproximavam, prontos para agir. O caos explodia ao redor deles. E Lucas sentiu a pressão aumentando. Ele olhou novamente para o pai,
O desespero dele, prestes a perguntar quando, de repente, as luzes da van negras piscaram, revelando um rosto que Lucas nunca esperou ver. Era a mãe dele, Ana, de pé na porta da van. O semblante dela era sombrio, uma expressão que Lucas nunca havia visto. Lucas, não! Ela exclamou. Mesmo em meio a tudo, você precisa ir com eles. Com quem? Com quem? O desespero consumiu Lucas. Ele virou-se para o pai, buscando respostas. Mas a expressão do homem se transformou em horror. O que você sabe que eu não sei? Lucas gritou, a urgência na voz fazendo eco no beco. Ana olhou para Patrícia e então para o pai. Um silêncio pesado caindo entre eles. Cada respiração parecia uma eternidade. A verdade que você nunca quis enfrentar, Lucas. Ela hesitou, como se cada palavra pesasse toneladas. Você pode ser a única esperança para todos nós. As armas brilham e a tensão explodiu. O que sua mãe realmente sabia? Ele se sentiu pego entre segredos e mentiras. Os homens avançavam. A doutora Patrícia tentou barrá-los. Mas as linhas da realidade estavam se distorcendo. O que era verdade? E naquele momento, tudo se tornava ainda mais nebuloso. A escuridão engoliu o beco. E enquanto Lucas olhava para os rostos distantes de seus pais, uma certeza se formou em sua mente. A busca por respostas estava apenas começando. A história dele era mais profunda do que qualquer fuga. E ali, em meio ao caos, ele sabia que nada seria como antes. Lucas estava paralisado, o olhar aflito. Do pai era um misto de dor e desespero, como se seu próprio coração estivesse desmoronando junto ao dele. Eu sei tudo. Você precisa saber a verdade, repetiu o homem, quase desesperado. As palavras ecoavam no beco. Mas em vez de conforto, uma onda de confusão tomou conta dele. Lucas, por favor. A voz dele quase falhou e o tempo parecia arrastar-se. As ruas ao redor começaram a se fechar, como se o beco restringisse o ar ao seu redor. Algo grande estava prestes a acontecer. Então uma figura emergiu do caos, correndo em direção a eles. Era uma mulher com um vestido branco salpicado de tinta. Os olhos dela brilhavam como sempre mencionava. Ela chegou, suada e ofegante, e gritou: Lucas, não vá com eles! O pânico da enfermeira fazia tudo parecer mais urgente. Os policiais se viraram. A tensão no ar era palpável. O que estava acontecendo? Ele não pode ir com vocês, gritou. O pai de Lucas a observava. O pânico transformando seu rosto. Patrícia, o que você está fazendo? As palavras dele saíram entre dentes cerrados, raiva começando a surgir. A enfermeira disparou. A verdade pode machucar mais do que você imagina. Ele precisa de proteção, não de sanção. Lucas olhou para a enfermeira, desejando entender, mas a correria se intensificava. Ele olhou para seu pai e viu o desespero em seu olhar. O que você esconde de mim, pai? A frase escapou de seus lábios e o homem parecia perdido, seu olhar fixo na enfermeira. Lucas, a condição que você tem é hereditária. As palavras da doutora Patrícia ecoaram e Lucas sentiu o nó na garganta. A sua mãe nunca soube e seu pai também não. Um estrondo cortou o ar, fazendo todos se virarem ao mesmo tempo. Uma van negra imponente surgiu. As portas se abriram e duas figuras mascaradas saltaram, armas reluzindo sob a luz do entardecer. O beco transformou-se em caos. Captura a criança! Gritou um dos homens. O coração de Lucas disparou. Pai,
O que está acontecendo? Ele queria correr, mas as sombras se aproximavam, pressionando-o. Vá, Lucas, saia daqui! O grito de seu pai cortou o silêncio, mas a doutora Patrícia estava na frente dele. Determinada! Não, ele precisa saber a verdade, mas não agora! Os homens mascarados se aproximavam, prontos para agir. O caos explodia ao redor deles, e Lucas sentiu a pressão aumentando. Ele olhou novamente para seu pai. O desespero dele era indescritível. E então a doutora Patrícia, em meio ao tumulto, gritou: Lucas, você é a chave! A verdade não deve ser revelada, não agora! O que ela queria dizer? Ele estava prestes a perguntar quando, de repente, as luzes da van negras piscaram, revelando um rosto que Lucas nunca esperou ver. Era sua mãe, Ana, de pé na porta da van. O semblante dela era sombrio, uma expressão que Lucas nunca havia visto. Lucas, não! Ela exclamou. Mesmo em meio a tudo, você precisa ir com eles. Com quem? Com quem? O desespero consumiu Lucas. Ele virou-se para o pai, buscando respostas, mas a expressão do homem se transformou em horror. O que você sabe que eu não sei? Lucas gritou, a urgência na voz fazendo eco no beco. Ana olhou para Patrícia e então para o pai. Um silêncio pesado caindo entre eles. Cada respiração parecia uma eternidade. A verdade que você nunca quis enfrentar, Lucas. Ela hesitou, como se cada palavra pesasse toneladas. Você pode ser a única esperança para todos nós. As armas brilharam e a tensão explodiu. O que sua mãe realmente sabia? Ele se sentiu pego entre segredos e mentiras. Os homens avançavam. A doutora Patrícia tentou barrá-los, mas as linhas da realidade estavam se distorcendo. O que era a verdade? E naquele momento, tudo se tornava ainda mais nebuloso. E aí, como se o tempo tivesse parado, uma explosão ensurdecedora estourou na van. Um brilho intenso tomou conta do beco e o chão tremeu sob os pés de Lucas. Ele deslizou para o lado e tudo em sua visão se transformou em fumaça e luz. O caos tornou-se um turbilhão de gritos e sombras. Quando Lucas finalmente conseguiu abrir os olhos, viu sua mãe de pé. Mas havia algo diferente. Os olhos dela brilhavam com uma luz estranha. E o rosto estava distorcido por um sorriso. Você não entende, não é? Ela disse, a voz agora quase estridente. A verdade é que eu não sou quem você pensa. Os policiais e doutora Patrícia estavam paralisados, como se também estivessem sob o feitiço daquela revelação. O beco, antes um campo de batalha, agora parecia uma cápsula do tempo, onde nada era o que parecia. Você precisa escolher, Lucas. A verdade ou a mentira? Mas o que você está dizendo? O garoto balbuciou, a confusão e o medo tomando conta dele. As sombras voltaram e tudo parecia prestes a desabar novamente. Em meio ao turbilhão, Lucas percebeu que precisava decidir. A verdade pode ser mais terrível do que qualquer fuga que pudesse imaginar. E quando a escuridão engoliu o beco, ele soube que a luta estava apenas começando. E que os próximos passos poderiam mudar seu destino para sempre. Lucas estava paralisado. O olhar aflito do pai, um misto de dor e desespero. Parecia desmoronar tudo ao seu redor. Eu sei tudo! Você precisa saber a verdade, repetiu o homem, desesperado. As palavras ecoavam no beco, mas ao invés de trazer conforto, uma onda de confusão tomou conta dele. Lucas, por favor!
O pai dele falava com uma voz quase trêmula. O tempo parecia arrastar-se, enquanto o beco se tornava um espaço sufocante. Algo grande estava prestes a acontecer. A doutora Patrícia corria em direção a eles, a determinação brilhar em seus olhos. Lucas, não vá com eles! Mas, ao olhar em volta, os homens mascarados estavam quase sobre eles, as armas reluzindo ameaçadoramente. Ele não pode ir com vocês, gritou a enfermeira. Mas a tensão no ar era palpável. Lucas se sentia preso, um nó no estômago e o coração batendo no peito. Ele queria entender, mas tudo estava acontecendo tão rápido. E então sua mãe, Ana, apareceu na porta da van, com um olhar desesperado. Lucas, não! Exclamou, como se o tempo estivesse se esgotando. Você precisa ir com eles! O choque fez o sangue de Lucas gelar. Com quem? Por quê? O desespero tomava conta dele. Ele olhou para o pai, buscando respostas, mas a expressão do homem se transformou em pânico. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. A doutora Patrícia, em um movimento rápido, puxou uma pequena caixa de seu bolso e a lançou em direção ao chão. O que você está fazendo? Lucas gritou. A caixa se abriu, revelando um brilho intenso que encheu o beco. Era um dispositivo pequeno, mas potente. E, ao se espalhar, uma luz resplandecente começou a envolver todos ali. Você não entende, Lucas? Gritou sua mãe, enquanto a luz pulsava como um coração batendo. A verdade é que eu não sou quem você pensa que eu sou. As palavras dela saíram como um eco, e para Lucas, tudo começou a fazer sentido, mas de uma maneira horrenda. As sombras ao redor tornaram-se figuras bem conhecidas, crianças que Lucas conhecia, amigos da escola e até mesmo vizinhos, todos com expressões vazias. Ele olhou para a doutora Patrícia, buscando compreensão. O que está acontecendo? O que você fez? Lucas, a condição que você tem está ligada a algo muito maior. A sua mãe, ela não é humana. A revelação alucinante desabou como um raio. Lucas sentiu o chão sob os pés tremer. A doutora Patrícia continuou. Você não apenas herdou uma doença. Você é parte de algo antigo, uma linhagem. E a segurança da sua vida, as suas habilidades, são tudo que mantém o equilíbrio entre mundos. Os policiais e a mãe de Lucas estavam engolidos naquele brilho, suas expressões mudando, revelando formas que não pareciam completamente humanas. Eles são caçadores, Lucas! A enfermeira gritou. A vulnerabilidade em sua voz o atingiu como um soco no estômago. Foi por isso que eu não queria que você saísse com eles. Eles não podem saber a verdade. Lucas olhou de um para o outro, sem saber em quem confiar. O sentimento de traição e confusão era um turbilhão dentro dele. Mas quem eu sou? O que sou? Ele precisava de respostas e a urgência em sua voz ressoou, mas nada fazia sentido. As sombras se moviam e a luz pulsante parecia querer engoli-los. Ele não sabia o que fazer. As figuras familiares agora pareciam distorcidas, como se eles estivessem num pesadelo. E nesse momento de revelação e caos, uma segunda van se aproximou. Uma van que não era como a primeira. Era maior, escura e imponente. Lucas, estão aqui para você! Gritou sua mãe, agora em um estado de desespero puro. E antes que pudesse reagir, uma porta se abriu e uma onda de energia o empurrou para frente, na direção do desconhecido. O tempo está acabando! Ela gritou, mas já era tarde demais. O que Lucas faria agora? Confuso, atordoado. E cheio de perguntas, ele se viu inclinado a escolher entre duas realidades. Mas, no fundo, ele sabia.
Essa escolha poderia não apenas mudar sua vida, mas todo mundo ao seu redor. Enquanto a escuridão se aproximava e a luz desaparecia, Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas sentiu seu mundo desmoronar enquanto olhava para a van negra, a escuridão se aproximando junto com as revelações. Ele estava prestes a fazer uma escolha, mas tudo o que mais queria era entender. A confusão apertava seu coração como uma jaula, e naquele momento ele queria despejar todas as perguntas no ar. "Quem sou eu?" ele gritou, mas sua voz se perdeu no caos. As expressões em volta mudaram. Os rostos de sua mãe e do pai se tornaram borrões de dor e preocupação. A única certeza era a incerteza e o desconhecido. De repente, uma explosão! Não era uma explosão comum. Era como se o próprio chão estivesse tremendo. O impacto fez Lucas cair, e ele se sentiu flutuar em uma onda de luz. A doutora Patrícia gritou algo, mas as palavras dela eram um eco distante, enquanto tudo ao seu redor desaparecia na bruma. Quando a fumaça finalmente começava a se dissipar, Lucas olhou ao redor. Ele não era mais o beco que conhecia. Agora ele estava em um espaço ancestral, paredes cobertas por símbolos estranhos que pareciam pulsar com vida. Frio. O silêncio agora era opressor. "Bem-vindo de volta, Lucas." A voz dele. Era uma voz que ele conhecia, mas que nunca esperou ouvir. Ele virou-se e lá estava, seu avô. Ele nunca conhecera o homem. Apenas ouvia histórias fragmentadas de sua mãe. Mas agora ele estava ali, enigmático como uma sombra do passado. "É hora de você saber tudo." "Como você? Por que você está aqui?" A pergunta escapou de seus lábios, confusa e trêmula. Seu avô parecia diferente do que ele imaginara. Não era apenas um velho. Era alguém que detinha sabedoria e mistério. Uma figura poderosa rodeada por um ar de importância. "Seu pai me escondeu, Lucas. Ele não queria que você soubesse. O que você tem, a condição, é um legado nossa família. E seu pai sabe disso." As palavras do avô cortaram a sala como uma faca afiada. "Ele tem medo do que você pode se tornar." O mundo pareceu estremecer mais uma vez. Medo? O pai tinha medo dele? Os vislumbres do passado de Lucas começaram a se agitar em sua mente. Um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. "Mas eu sou só uma criança. O que eu poderia fazer?" Ele estava apavorado, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. "Você não é só uma criança, Lucas. A sua linhagem, ela carrega poderes ancestrais. Você pode ser a chave para a salvação ou para a destruição. Você precisa decidir. E há pessoas que estão dispostas a tudo para te impedir." As palavras ressoaram, reverberando em seu ser. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Ele não estava preparado para isso. Ele só queria ser uma criança normal, correr e brincar, mas agora se via atolado em uma guerra que não escolheu. "E sua mãe?" ele perguntou, sua voz tremendo. "Ela sabe? Ela tem a mesma condição?" O avô hesitou, os olhos cheios de tristeza. "Ela não é como você. Ana é diferente. E há coisas que ela nunca soube, até mesmo sobre você." O silêncio pesou na sala, e Lucas percebeu que ali, diante dele, havia um segredo devastador que poderia abalar tudo o que ele conhecia. Foi aí que algo estalou. Como um eco ao longe, a porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou. Era a doutora Patrícia, mas não era a mesma. Seus olhos estavam fervilhando e havia uma aura sombria envolvendo seu corpo. Movimento rápido. Ela se lançou em direção ao avô. "Você não devia ter trazido ele aqui!" ela gritou.
a fúria queimando em sua voz. Ele não está preparado para essa verdade. Não ainda! A tensão elétrica no ar era palpável e Lucas sentiu o medo e a adrenalina invadirem seu corpo mais uma vez. A doutora Patrícia olhou para Lucas, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Você tem que confiar em mim, Lucas. Não siga seu avô. Ele não te quer bem. E nesse instante, a real essência da batalha dentro dele começou a emergir. Quem eu deveria seguir? Lucas sussurrou, sentindo o mundo balançar embaixo de seus pés. Ele se sentiu como se estivesse balançando em um fio, entre a verdade e a mentira. Entre o bem e o mal. Quem eu realmente sou? As palavras da doutora Patrícia cortaram, enquanto seu avô encarava a mulher, os olhos iluminados com uma ira ancestral. Você não compreende o que está em jogo. O tempo está acabando. E com isso, o espaço começou a tremer novamente. Essas verdades estavam apenas começando a se desvendar. E Lucas se viu em meio a um labirinto de dilemas, com o destino de todos pendurado em suas decisões. A escuridão estava de volta, e a luta por respostas apenas começava. Lucas sentiu seu coração pulsar, enquanto os rostos em volta dele pareciam se contorcer, confundindo-se em uma luta interna entre a verdade e a mentira. A doutora Patrícia estava ali, os olhos flamejando com uma intensidade que o deixava nervoso. Seu avô parecia se alinhar na defensiva, os ombros rígidos como se estivesse pronto para um confronto. Mas Lucas não sabia em quem confiar. Você está cometendo um erro! A enfermeira gritou, o desespero se infiltrando em sua voz. Se ele descobrir a verdade agora, não haverá mais volta. Uma parte de Lucas queria acreditar nela, mas a outra reivindicava as respostas que o avô estava prestes a lhe dar. Ela está com medo, Lucas, o avô disse, sua voz forte, quase aterrorizante. Assuma o controle. Você sempre teve essa capacidade, mas escolha sabiamente. O que isso significava? O peso das palavras parecia quase insuportável. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo ecoou do fundo do espaço, como se o próprio tempo tivesse se quebrado. As paredes começaram a vibrar e uma fissura se abriu no chão, avançando rapidamente em direção a Lucas. Ele mal teve tempo de gritar enquanto tentava se afastar, mas já era tarde demais. A luz se intensificou e uma onda de energia o engoliu. Ele foi puxado para um espaço completamente diferente, um lugar que parecia entrar em colapso, como se o universo estivesse se desintegrando ao redor dele. Ele estava em um ambiente surreal, cercado por fenômenos inexplicáveis e figuras conhecidas que se distorciam diante de seus olhos. Ele ouviu gritos familiares. Lucas! Era a voz da sua mãe. Ele virou-se e a viu flutuar no ar. Sua expressão de medo era um reflexo sombrio do que Lucas sentia. Não escute seu avô! Ele não é quem você pensa que é. O coração dele parou. Não, isso não podia ser verdade. O que você está dizendo? Ele gritou, as palavras ensaiadas na mente evaporando, dando lugar a um pânico profundo. O seu avô, ele não é o que você acha que é. Ana insistiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está manipulando você. A linhagem dele é cheia de segredos sombrios e a condição é mais perigosa do que pode imaginar. Não acredite nela! O avô berrou, estendendo as mãos, mas uma sombra se formou ao redor dele, como se ele estivesse se transformando em algo hostil. Ana sempre soube disso, e você também deve aceitar. Lucas estava em estado de choque. Ele olhou para sua mãe, que parecia tão frágil diante daquela revelação. A verdade é que seu avô, ele não é humano. Ele é parte de uma antiga seita que busca controlar o que você realmente é. Um frio intenso percorreu a espinha de Lucas.
O que isso significava para ele? A luta interna o consumia. Ele sentiu seus joelhos fraquejarem. As últimas palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, enquanto a realidade se transformava em um caos de luz e escuridão. Só que antes que pudesse processar tudo aquilo, uma terceira figura apareceu, emergindo do nada como um demônio da escuridão. Era uma mulher alta, com olhos que brilhavam como fogo e cabelos longos que parecia se enredar em sombras. Chegou a hora de você decidir, Lucas. Ela disse, sua voz suave e ameaçadora ao mesmo tempo. Decidir? Lucas respondeu, a voz falhando de tanto medo. O que você quer de mim? Eu sou a guardiã dos segredos que sua família mantém. Você tem um potencial gigantesco, mas é sua escolha se vai usá-lo para o bem ou para o mal. Enquanto falava, os rostos familiares de Lucas começaram a se distorcer, se misturando, tela de cinema quebrada em movimentos erráticos. A mulher fez um gesto e uma enorme quantidade de símbolos antigos surgiu ao redor dele, desenhando um círculo mágico. Essa escolha não é apenas sua, mas de todos ao seu redor. Se você decidir romper os laços com seu avô, será a chave para um novo caminho. Mas saiba que pode não haver retorno. O chão sob seus pés parecia tremer novamente, enquanto Lucas enfrentava a ceifa de sua decisão. Ele olhou para sua mãe, para o avô, para a doutora Patrícia, e em meio ao caos, uma nova verdade se formou em sua mente. O que era real? O que estava sendo ocultado? E mais importante, quem ele realmente era? A luz começou a se apagar, levando tudo a um estado frágil de silêncio. Lucas sentiu que se aproximava de algo monumental, como se estivesse à beira de um abismo sem volta. Enquanto as sombras avançavam mais perto, ele soube que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Lucas sentiu seu coração pulsar enquanto os rostos em volta dele pareciam se contorcer, confundindo-se em uma luta interna entre a verdade e a mentira. A doutora Patrícia estava ali, os olhos flamejando com uma intensidade que o deixava nervoso. Seu avô parecia se alinhar na defensiva, os ombros rígidos, como se estivesse pronto para um confronto. Mas Lucas não sabia em quem confiar. Você está cometendo um erro! A enfermeira gritou, o desespero se infiltrando em sua voz. Se ele descobrir a verdade agora, não haverá mais volta. Uma parte de Lucas queria acreditar nela, mas a outra reivindicava as respostas que o avô estava prestes a lhe dar. Ela está com medo, Lucas, o avô disse, sua voz forte, quase aterrorizante. Assuma o controle. Você sempre teve essa capacidade, mas escolha sabiamente. O que isso significava? O peso das palavras parecia quase insuportável. E foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo ecoou do fundo do espaço, como se o próprio tempo tivesse quebrado. As paredes começaram a vibrar, e uma fissura se abriu no chão, avançando rapidamente em direção a Lucas. Ele mal teve tempo de gritar enquanto tentava se afastar. Mas já era tarde demais. A luz se intensificou, e uma onda de energia o engoliu. Ele foi puxado para um espaço completamente diferente. Um lugar que parecia entrar em colapso, como se o universo estivesse se desintegrando ao redor dele. Ele estava em um ambiente surreal, cercado por fenômenos inexplicáveis e figuras conhecidas que se distorciam diante de seus olhos. Ele ouviu gritos familiares. Lucas era a voz da sua mãe. Ele virou-se
e a viu flutuar no ar. Sua expressão de medo era um reflexo sombrio do que Lucas sentia. Não escute seu avô. Ele não é quem você pensa que é. O coração dele parou. Não, isso não podia ser verdade. O que você está dizendo? Ele gritou, as palavras ensaiadas na mente evaporando, dando lugar a um pânico profundo. O seu avô! Ele não é o que você acha que é. Ana insistiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está manipulando você. A linhagem dele é cheia de segredos sombrios e a condição é mais perigosa do que pode imaginar. Um frio intenso percorreu a espinha de Lucas. O que isso significava para ele? A luta interna o consumia. Ele sentiu seus joelhos fraquejarem. As últimas palavras que sua mãe ecoavam em sua mente enquanto a realidade se transformava em um caos de luz e escuridão. Só que antes que pudesse processar tudo aquilo, uma terceira figura apareceu, emergindo do nada, como um demônio da escuridão. Era uma mulher alta, com olhos que brilhavam como fogo e cabelos longos que parecia se enredar em sombras. Chegou a hora de você decidir, Lucas, ela disse, sua voz suave e ameaçadora ao mesmo tempo. Decidir? Lucas respondeu, a voz falhando de tanto medo. O que você quer de mim? Eu sou a guardiã dos segredos que sua família mantém. Você tem um potencial gigantesco, mas é sua escolha se vai usá-lo para o bem ou para o mal. Enquanto falava, os rostos familiares de Lucas começaram a se distorcer, se misturando. Tela de cinema quebrada em movimentos erráticos. A mulher fez um gesto e uma enorme quantidade de símbolos antigos surgiu ao redor dele, desenhando um círculo mágico. Essa escolha não é apenas sua, mas de todos ao seu redor. Se você decidir romper os laços com seu avô, será a chave para um novo caminho. Mas saiba que pode não haver retorno. O chão sob seus pés parecia tremer novamente, enquanto Lucas enfrentava a ceifa de sua decisão. Ele olhou para sua mãe, para o avô, para a doutora Patrícia, e em meio ao caos, uma nova verdade se formou em sua mente. O que era real? O que estava sendo ocultado? E mais importante, quem ele realmente era? E então, quando a pressão estava insuportável, uma explosão de luz branca irrompeu. Foi como um raio atravessando o céu. Lucas fechou os olhos. O calor queimava sua pele e tudo ao seu redor parecia explodir. Mas em meio à claridade, uma voz ecoou, forte e clara. Chega! Isso termina agora! Era uma voz que ele nunca esperou ouvir. Era de seu pai, mas não só isso. Era a voz de outra figura ao lado dele, sua mãe. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O pai de Lucas estava ali, com um semblante que misturava raiva e determinação. Ele olhou diretamente para o avô, e a tensão no ar foi palpável. Alguns segredos precisam ser mantidos no passado, e se eu tiver que lutar por... Isso! Eu vou! Lucas sentiu um frio na barriga. Ele sempre achou que o pai era apenas um homem ausente. Mas agora via alguém disposto a tudo. O avô retrocedeu um passo. Seus olhos se arregalaram, enquanto os símbolos que desenhavam o círculo mágico começaram a girar e flutuar. Você não pode fazer isso! Ele gritou, mas já estava em desespero. As sombras pareciam se mover em resposta ao choque, encurralando-o. O avô, um homem que ele tinha colocado em um pedestal de sabedoria, agora parecia pequeno e impotente.
A explosão de luz invadiu o espaço. E tudo mudou. Lucas rugiu em dor, sentindo uma onda de energia atravessar seu corpo. E nesse turbilhão, as palavras de sua mãe cortaram o ar. Lucas, a verdade está pronta para ser revelada. Aceite seu destino. A dimensão ao redor dele se despedaçou em um turbilhão de memórias e sombras. E lá, entre tudo, Lucas viu suas próprias memórias se entrelaçarem. E ele percebeu a verdade terrível. Ele era parte de algo muito maior. Empresários de mundos opostos, entrelaçados por destinos e mentiras. Os olhos de sua mãe brilhavam com o conhecimento antigo, e a mulher da sombra sorria, como se estivesse prestes a desfazer um tabuleiro de xadrez. Enquanto tudo girava e desmoronava, a última coisa que Lucas viu antes da escuridão surgir foi a expressão de horror no rosto do avô, enquanto ele desaparecia no vórtice. E neste último impulso de luz, Lucas entendeu que a batalha mal tinha começado. E ele, agora, era mais do que um simples menino fugindo de médicos. Ele era a chave de um legado que poderia mudar tudo. A verdade agora estava mais perto do que nunca. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto tudo à sua volta vibrava com uma energia imensa. Ele estava no centro de um turbilhão, luzes, sombras e gritos que ecoavam ao longe. A cena era surreal, como se tivesse entrado em um filme, onde ele era tanto o protagonista quanto a vítima. Lucas, escute-me! A voz de seu pai cortou a confusão. Você tem que escolher. Não podemos deixar que seu avô controle seu destino. O tom de seu pai estava cheio de urgência, e isso fez o coração de Lucas disparar. Ele olhou para sua mãe, que estava cercada por uma luz tênue, como se estivesse lutando contra suas próprias sombras. Ali, em meio à agitação, a verdade finalmente parecia se revelar. Eu não sei o que fazer! Lucas gritou, o desespero tingindo suas palavras. Ele não queria ser o centro de tudo isso, e a pressão sobre seus ombros era pesada. Você é mais forte do que imagina, filho, disse seu pai, avançando para ficar ao lado dele. A escolha é sua. Você pode se libertar dessa linhagem. No momento em que as palavras deixaram seus lábios, uma onda de clareza se formou na mente de Lucas e olhou para o avô, que parecia enraizado em desesperança. Ao mesmo tempo, seu coração ainda batia rápido pela imagem de sua mãe, lutando para manter-se firme. E então as sombras se agitaram. Ele podia sentir o poder pulsando dentro de si, uma capacidade que se manifestava como uma chama ardente sobre sua pele. Eu escolho! Lucas gritou, a voz ecoando pelo espaço como um trovão. Eu escolho ser livre! Com essa declaração, a luz ao redor dele brilhou intensamente, ofuscando tudo. As sombras começaram a se contrair enquanto uma força inimaginável se irrompia de seu interior. Lucas sentiu a energia fluir, como se estivesse ligado a algo maior, a uma conexão ancestral e nunca tinha conhecido. Era libertador e assustador ao mesmo tempo. As expressões ao seu redor mudaram. A doutora Patrícia virou-se, seus olhos passavam de terror para admiração. O avô, por outro lado, parecia pálido, como se estivesse sendo despojado de sua própria essência. Ele gritou, não, você não pode fazer isso! Mas Lucas ignorou. Ele não era mais uma criança perdida. E então, como se uma tempestade se dissipasse, tudo ficou em silêncio. Lucas ficou ofegante, olhando em volta.
Sua mãe se aproximou, seus olhos agora cheios de lágrimas, mas de orgulho. Você fez isso, filho! Você quebrou o ciclo! Ao seu redor, o espaço parecia se reconfigurar, com as figuras familiares suavemente se transformando, enquanto a energia negativa desaparecia. A tensão se dissolveu, e o avô já não apresentava aquele poder ameaçador, mas sim uma fragilidade que o tornava humano novamente. Lucas, o avô murmurou, a voz agora um sussurro. Eu só queria proteger você. As palavras reverberaram nas paredes do lugar, e Lucas sentiu um misto de compaixão e raiva. Proteção nunca foi esconder a verdade, vovô. O seu tom era firme, mas sua coragem vinha do perdão. Enquanto tudo começava a se dissipar, a voz suave da mulher misteriosa ressoou novamente. A luta nunca termina, Lucas. Mas você é o guardião agora. E com isso, uma nova realidade se formava. Os laços de sua herança estavam agora sob controle, e a liberdade era dele. Ao olhar para sua mãe e pai, Lucas percebeu que tinha pessoas que realmente o apoiavam. E mesmo em meio ao mistério do que viria a seguir, havia uma nova certeza. Ele era mais do que um menino assustado. Ele era um lutador. Mas o silêncio logo foi quebrado pela lembrança de que a verdade não é livre até que todas as partes sejam reconhecidas. Enquanto as luzes voltavam à normalidade, Lucas se questionou. O que mais estava por vir? Que novos desafios enfrentaria? Para onde essa viagem o levaria agora? E agora é a sua vez! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este espaço a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você é parte fundamental dessa jornada.